Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira e hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro. Comigo aqui no estúdio, sempre ele, Josias Pereira. E aí, Joe, tudo bem? Tudo tranquilo com você, Leandro? Vamos falar dessa rodada que não foi muito positiva para os times mineiros, né? O Atlético caindo lá em São Paulo para o Corinthians e o Cruzeiro, né, empatando dentro de casa com o Avaí, mais um resultado ruim aí. O Josias está de sacanagem com a gente, internauta. Está com muita sacanagem com a gente. Não foi positiva, ela foi horrorosa, ela foi escandalosa. Foi muito ruim, inclusive. Exatamente. Mas enfim, vamos falar primeiro, lógico, do Atlético. O Atlético líder do Campeonato Brasileiro. Por algum milagre o Atlético se manteve ainda na primeira posição, né, Josias? Isso. Perdeu 1-0 para o Corinthians, lá na Arena Corinthians, em Itaquera. Gol de Malcom, aquele mesmo, viu, Josias, que estava sendo perseguido pelo Detran, né? Isso, ele que promoveu algumas coisas muito erradas aí, né? Essa carteira de motorista dele é uma coisa que foi destacada aí pela imprensa na última semana. Só que aí no final de semana, no sábado, ele conseguiu aí pelo menos marcar o gol aí que trouxe essa vitória para o Corinthians, deixando o Corinthians ali brigando também pela liderança do brasileiro, né? Bem, um time que não vinha tão bem no campeonato, né? Mas aí, por alguma coisa, deu parece que um choque de ânimo na equipe. O Tite conseguiu fazer isso mesmo com as saídas de alguns jogadores importantes. E o Corinthians conseguiu aí, né? É um time muito... É o estilo Corinthians do Tite, né? Um time bem seguro, metódico, mais seguro, mais tranquilo. E conseguiu vencer o Atlético que é um dos melhores times do campeonato, né? Na minha avaliação, não é à toa que é líder do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo bastante tranquilo do Corinthians, mas o Atlético teve oportunidades também, mas não conseguiu ser efetivo. Pois né? o pessoal fica falando muito, até o nosso chargista, o Duque, falou que o resultado foi injusto. Mas injusto por injusto, o que vale é bola dentro da casinha, né, Josias? Isso. O Atlético, para variar, não conseguiu furar o bloqueio do Cássio, e aí o resultado de 1-0, na minha opinião, acaba sendo justo porque é 1-0, né, Josias? O que vale são os 3 pontos. No final do campeonato, o que conta são os 3 pontos a favor do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Lembrando que o Atlético também fez um jogo muito parecido diante do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e o resultado? 1-0, Atlético Paranaense, gol de Douglas Coutinho. Então não adianta ficar chorando, galera. O negócio é o seguinte, meter gol. Se você mete gol, você consegue os pontos que precisam, né? Por isso que você vai chegar lá no campeonato, no fim do campeonato, a equipe que tem o melhor ataque normalmente leva o campeonato. O Atlético ainda tem o melhor ataque do campeonato, mas precisa entender que ganhar jogos é importante, tanto que ele é, lógico, né, líder do campeonato. Mas a gente já tinha falado aqui na última semana que perder esse jogo também não seria uma coisa desastrosa. Perdeu, é do jogo, porque o que importa mesmo são os 2 próximos jogos que acontecerão no Independência e outro no Mineirão, diante de Figueirense e São Paulo, né, Josias? E tem que vencer essas 2 partidas. Essas 2 partidas não podem deixar os pontos passarem, não é isso? Exatamente. Figueirense já é no próximo sábado, né, às 21 horas, e é um jogo muito importante pro Atlético recuperar, né? Eu acho até que um resultado de uma derrota lá pro Corinthians não é uma coisa totalmente fora do comum, né? É até esperado isso. Não pelo desempenho do Atlético na competição. Porque historicamente é assim mesmo. Mas porque historicamente é complicado vencer o Corinthians. Então agora que tem o Figueirense aqui, é recuperar esses pontos e agradecer muito pelos resultados da rodada que contribuíram bastante para que o Atlético continuasse na liderança. Então, no fim das contas não foi tão ruim, é lógico que os times aproximaram, né, do Atlético, mas o Atlético pode recuperar aí essa desvantagem um pouco perdida aí, graças às partidas do final de semana, o Atlético pode recuperar esses pontos, né? Tem que ver também como é que vai montar o time. O Luan lesionou novamente. Exatamente. O time agora está começando a pegar o ritmo do Campeonato Brasileiro e existem algumas situações de contusão, de lesão, que a gente vai propriamente testar esse time quer dizer, o time não, mas o plantel do Leverkusen, né? Isso. Eu estou aqui com os resultados da rodada, já vou pedir para o Sidão e para o Emerson colocarem a tabela de classificação na sua tela. Lembrando que quem está nos ouvindo através do podcast Super FC, Josias, só vai ouvir, tá bom? Exatamente. O Joinville empatou com a Ponte 1-1, Cruzeiro empatou com a Avaí 1-1, Figueirense empatou com o Coxa 0-0, o Sport Recife bateu o São Paulo 2-0, o Fluminense
perdeu para o Vasco 2-1 e isso deixou o Atlético na liderança do campeonato. O Palmeiras 1-0 no Santos, o Atlético Paranaense 1-0 na Chapecoense, né, Josias? Isso. E ainda tem os resultados de sábado, que foram o Atlético perdeu para o nosso glorioso Corinthians 1-0. Tivemos também outros resultados aqui. O Flamengo 1-0 no Grêmio e o Inter passou pelo Goiás 2-1. E aí a tabela de classificação temos o Corinthians na vice-liderança do campeonato, com o Galo na ponta, 29 pontos. O Flu é o terceiro, tem 27, com o Sport também na quarta posição, a mesma pontuação. Virando a página, temos o Cruzeiro na 12ª posição, com 17 pontos. Lembrando que o Cruzeiro chegou até a ocupar a 9ª posição, mas tomou aquele gol do André Lima e a vaca foi pro brejo. E na zona de rebaixamento temos Santos, Vasco, Curitiba e Joinville, que empatou e não conseguiu deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro, Josias. Bom, são os resultados aí desse final de semana. Acho que um destaque meu seria mesmo essa vitória do Sport aí sobre o São Paulo. Lembrando que o São Paulo é o próximo adversário do Cruzeiro, só que o jogo será no Morumbi, né? Então, acho que vai ser mais uma parada, tenho certeza, vai ser mais uma parada dura para o Cruzeiro, porque o São Paulo ele tá ali brigando ali pelo G4 e tal. E é uma equipe que com certeza vai querer recuperar esses pontos em cima do Cruzeiro, que vem muito mal. Mas né? você está atropelando os fatos, Josias. Porque estamos falando do glorioso Clube Atlético Mineiro, que eu só destaquei o São deu, Paulo. Graças a Deus, viu, senhores internautas, que o Vasco da Gama bateu no Fluminense e por certeza. Isso a equipe ainda se mantém um jogo da apresentação do Ronaldinho. Exatamente, deu ruim, né? Deu ruim, o Fluminense jogou assim... o Vasco fez talvez uma partida da vida ali contra o Fluminense, né? Tinha toda aquela polêmica, aquela polêmica da contratação do Ronaldinho, ficou aquela provocação durante a semana. E aí eu acho que os jogadores ficaram, né, bastante, como eu posso falar, vocês ficaram bem revoltados com isso, com as críticas, com as provocações dos torcedores do Fluminense, né? Tudo isso chegou no vestiário, o Eurico Miranda também deve ter dado uma injeção ali de ânimo nos jogadores, e eles chegaram e conquistaram a vitória. E até comentários polêmicos depois da partida, né? Tivemos o Rodrigo, né, direcionando uma clara resposta ao comentarista. Exatamente. E também ao Fred, teve essa confusão no jogo, né? E a comentarista Juninho Pernambucano, né, das emissoras aí, televisivas, e também o Fred, após a partida, né, dando uma cutucada, né, também no Rodrigo, não adianta no repórter. A gente também ficar discutindo aqui o nível do futebol carioca, né, porque o futebol do carioca tá nisso aí, né. Mas é claro, o Fluminense ainda briga pela ponta do campeonato, né, tem 27 pontos, pode facilmente alcançar essa ponta do campeonato nas próximas rodadas, mas vai ser difícil porque o Atlético tem 2 jogos em casa, como já falamos. Agora vamos falar do Cruzeiro. Eu não vou falar do Cruzeiro, vontade de não falar do Cruzeiro, Josias. 1-1, Marcos Vinícius fez o gol do Cruzeiro, um belo gol até do menino que veio do Náutico, e logo na sequência não, mentira, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o André Lima empatou e deixou tudo igual. O Cruzeiro 1, Avaí 1 no Mineirão, que é uma vergonha. São 5 pontos deixados apenas por catarinenses escapar, Josias, e ambos no Mineirão. A pergunta é simples. O que está acontecendo com esse time? Aliás, com o time não, porque o time a gente sabe que não é grande coisa. Eu falo do conjunto, do clube, da gestão da temporada. Na sexta-feira eu tive a oportunidade de ir até a Toca da Raposa, acompanhar a coletiva do Luxemburgo, e pelo que a gente sentiu lá, ele realmente agradeceu pela entrevista que o Gilvan deu na quinta-feira para a Rádio Itatiaia, né? Destacando que o Cruzeiro não contrataria mais ninguém. Muito bom. Porque o time não conseguiu contratar realmente, não teve a competência mesmo para contratar os jogadores, que foram... Muitos jogadores foram colocados aí na mesa, falaram-se muitos meio-campistas, e nenhum deles, né, chegou a acertar com o Cruzeiro. E aí o Luxemburgo deu a entender na coletiva dele que realmente o Cruzeiro esse ano praticamente... aquilo ali. Não fala acabou, não. Acabou, não. Vai brigar com a gente. Exatamente. O Cruzeiro praticamente vai ficar naquela ali mesmo, de 10º lugar, para no meio da tabela, fazer uma campanha
Só segura para ficar ali mesmo, para não ter que correr risco. E por algum milagre de Deus, talvez sonhar com uma Libertadores. Ganhar na Copa do Brasil, talvez. Isso, né? O que exatamente. na verdade, com esse time aí é difícil você especular com coisa. Exatamente. Mas a gente sabe que o trabalho sendo bem feito, isso pode sim acontecer, mas eu duvido muito. Já está fazendo planos para o ano que vem. O que ele falou foi isso. Se tiver uma equipe com 25% que salva para o ano que vem, já está bom demais. Essas foram as palavras do Luxemburgo. Que a torcida tem que entender que foram 2 anos muito satisfatórios, muito felizes para a torcida, mas que às vezes é preciso perder um pouco aqui para ganhar lá na frente. Então, o discurso que ele deu foi isso, então dá a entender realmente que agora é 2016. Agora, segurar os sócios no clube vai ser difícil, né? Falando esse é o problema. Esse é o problema. Ele não quer... logicamente que ele não falou assim, né? Acabou. Mas ele deu a entender que realmente agora é hora de pensar no ano que vem. É claro que o Cruzeiro, tendo vencido a partida de ontem contra o Avaí, ele iria para 9º lugar. Estaria a heresia que cometerei com vocês, senhores internautas. 9 pontos do líder Atlético. 9 pontos são 3 jogos. 3 jogos não são 10, não são 15, não são 3 jogos, que são perfeitamente tiráveis. Se você ganha a partida contra o Avaí, por exemplo, você talvez pensaria em algum processo mais à frente, porque o campeonato é a longo prazo, não adianta ficar especulando, não adianta ficar. Tem que jogar, ganhar, empatar, às vezes você perde, mas tem que ganhar mais do que empatar e perder. Exatamente. A lógica do campeonato é essa. E lá na frente, veria o que aconteceria, mas não é isso que aconteceu. O Cruzeiro perdeu, aliás, empatou ontem, a torcida do Cruzeiro vaiou forte, o Gilvan... Vai forte esse time, o Damião. O que é uma injustiça, na minha opinião, vaiar o Damião, porque é um cara que joga de costas, estava jogando de costas pro gol, não recebeu um passe decente desses armadores do Cruzeiro, então é complicado também. Mas com o Joel estava rendendo mais. Poxa, são jogadores completamente diferentes. Contratou o Damião sabendo que ele ia ser um poste lá na frente, sabe? É por isso que eu acho que às vezes a torcida tem que ter um pouquinho de cautela na hora de ver realmente quem é o culpado pela situação inteira. Na minha opinião, o Cruzeiro geriu mal a temporada e vai pagar fortemente por isso, Josias. Essa também é a minha opinião. Desde o início do ano, a gente já vem falando desse planejamento da diretoria do Cruzeiro, muito errôneo, várias contratações e também saídas de jogadores que realmente os jogadores fizeram pressão para sair. A gente até pode colocar isso aqui. Eu lembro muito bem que quando o Ricardo Goulart saiu do Cruzeiro, já começou aquele zum na toca para a saída do do Everton Ribeiro também, né? Porque eu acho que o Everton Ribeiro ficou naquela, não, já que ele saiu, eu também vou sair, tem que aproveitar minha oportunidade. E ficou naquela questão do empresário mesmo, fazendo uma força em cima do Cruzeiro. Já tinha feito ano passado, porque já tinha sido eleito o craque do brasileiro e tal. E não aconteceu, então esse ano falou assim, eu vou aproveitar a primeira oportunidade que vier, e foi uma oportunidade muito boa, né? Um dinheiro muito grande foi oferecido ao Everton Ribeiro e ele acabou saindo. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro não contava que o Everton Ribeiro iria sair do clube, né? Achou que conseguiria segurar o Everton Ribeiro, pelo menos né, desse meio campo que foi campeão brasileiro, não conseguiu segurar esse jogador e depois disso veio a saída também do Lucas Silva e aí destabilizou completamente o time. O Cruzeiro tentou buscar reforços, não conseguiu, né? Todos os reforços que o Cruzeiro tentou foram negados realmente, nenhum deles conseguiu fechar. Vamos poder citar aqui Lucas Lima, Valdívia, até o Ronaldinho Gaúcho chegou a ser citado no Cruzeiro e não aconteceu absolutamente nada. A diretoria não conseguiu e aí fica a questão também, né? A gente pode falar um pouquinho também da economia do país, que não anda lá essas coisas, até o Gilvan justificou isso, falando que o Cruzeiro teve um déficit de 202 milhões, conseguiu arrecadar 200 milhões no primeiro semestre desse ano, mas teve um gasto de 202 milhões. Então ele falou que o Cruzeiro não iria fazer mais loucuras esse ano, porque é para fechar mesmo, pelo menos positivamente, o ano. Exatamente. Então, eu acredito a conta veio e agora precisa pagar, né, Josias? Exatamente. Mas aí também se deve incompetência da diretoria, por exemplo, com relação ao patrocinador master. Isso, não conseguiu também. Fizeram doce e tá vazio o negócio. Eu acho que o Cruzeiro também pensou muito que conseguiria fechar com a Caixa, não procurou mais nada e acabou não fechando e aí ficou no frigir dos ovos, como diz Leandro Cabido, deu ruim, né, Josias? Deu muito ruim. Então tá bom, gostaria de agradecer a participação aqui do glorioso Josias Pereira. Muito que obrigado. Tá com a camisa do Nenê, né, Josias? Do Washington Wizards, naquele
aquele jogo de pré-temporada que teve aqui o ano 2013, né? É, que não ganha nada também, né? O time melhorou um pouquinho. Ele melhorou, né? Então tá bom. Então é isso, internauta, gostaria de agradecer a sua participação e até a próxima.